Boa tarde, docente. Chamo-me Arleja Alexandre Chemani, da GED 2A do curso de Gestão Empresarial. Queria falar sobre a norma 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros, onde encontramos os objetivos, o âmbito, políticas contabilísticas, seleção e aplicação de políticas contabilísticas. Temos a consistência da política contabilística, alterações de política contabilística, divulgações, alterações nas estimativas contabilísticas, erros, divulgações de erros de período contabilístico anterior. Queria falar sobre o objetivo, dizer que esta norma estabelece os critérios para a seleção e alteração da política contabilística. Ela define o tratamento contabilístico a adaptar e as divulgações a fazer. Esta norma pretende realçar a relevância e a fiabilidade das demonstrações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade com os períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outra entidade. Ele fala também sobre o âmbito, dizer que esta norma deve ser aplicada na seleção e aplicação de política contabilística e na contabilização das alterações políticas. Os efeitos fiscais das correções de erros de período contabilístico anterior e dos ajustamentos retrospectivos feitos para aplicar alterações nas estimativas contabilísticas. Irei falar também sobre a política contabilística. Que são os princípios, bases, convenções, regras, práticas específicas aplicadas para uma entidade na preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Onde nos princípios encontramos os fundamentos éticos e teóricos que guiam as práticas contabilísticas. E encontramos nas bases os métodos, os critérios utilizados para reconhecer e medir as transações financeiras. Encontramos também as convenções, que são as práticas aceitas e acordadas que moldam a aplicação das políticas contabilísticas. Temos as regras, as diretrizes específicas que garantem conformidade e consistência nos relatórios financeiros. Temos as práticas e procedimentos reais empregados na preparação de demonstrações financeiras. Vou falar também sobre a seleção e aplicação das políticas contabilísticas. Quando uma norma se aplica especificamente a uma transação, outra, acontecimento ou condições, a política contabilística adota para a transação acontecimentos ou condições que serão determinadas por essa norma. Na ausência de uma norma que se aplica especificamente a uma transação, apresenta fidedigamente a posição financeira, o desempenho financeiro, os fluxos de caixa da entidade, reflitam substâncias econômicas das transações, outros acontecimentos e condições, e não apenas sua forma legal. Sejam neutras, isto é, livre de qualquer influência, estejam completas em todos os aspectos materiais. Encontramos a integridade, as políticas devem ser completas, abrangentes com todos os aspectos materiais. Encontramos as neutralidade, as políticas devem ser imparciais e livres da influência. Encontramos as substâncias econômicas, as políticas devem priorizar a realidade econômica sobre a forma legal. Encontramos também a representação fidedigna. As políticas devem refletir com precisão a posição financeira e o desempenho da entidade. Encontramos a conformidade com as normas.
Garantir que as políticas contabilísticas sigam as normas estabelecidas para transações específicas. Ou também encontramos as consciências da política contabilística. O que é isso de consistência da política contabilística? Onde os utilizadores das demonstrações financeiras precisam de onde precisam de comparar as demonstrações financeiras de uma entidade no tempo para identificar as tendências na sua posição financeira. O desempenho financeiro ou fluxo de caixa. Assim, devem ser aplicadas normas políticas contabilísticas dentro do mesmo período contabilístico e de um período para seguinte, a menos que uma alteração de política contabilística cumpram com critérios indicados. E são políticas contabilísticas consistentes, onde permita a comparação de tendências financeiras ao longo do tempo. Temos alterações políticas contabilísticas que podem ser necessárias para conformidade ou melhoria. Encontramos alterações de políticas contabilísticas, onde uma entidade deve alterar uma política contabilística apenas se tal alteração for exigida por uma norma ou resultar em informação nas demonstrações financeiras mais relevantes e fiáveis sobre os efeitos das demonstrações financeiras, onde encontramos as exigências de normas, relevância e a fiabilidade. Onde na revisão e estimativas contabilísticas temos as mudanças nas circunstâncias, revisão devido a eventos externos ou condições de mercado. Temos a experiência, que são revisões com base em conhecimento ou experiência aprimorada. Temos as novas informações, revisão com base em dados ou recém-descobertos. Temos as divulgações, onde uma entidade deve divulgar a natureza e o valor de uma entidade, onde a entidade deve divulgar a natureza e o valor de uma alteração de uma estimativa contabilística que tenha um efeito no período contabilístico corrente, ou se espera que tenha nos períodos futuros, exceto se for impraticável estimar o efeito nesse período futuro. Se for impraticável estimar o efeito de uma alteração de uma estimativa com fiabilidade para períodos futuros ou efeitos não divulgados. A divulgação da alteração impraticável, a divulgação de alterações com efeitos impraticáveis. A divulgação não necessária devido à imparabilidade e não divulgação. Onde temos esse esquema, temos a divulgação, alteração estimável, temos a divulgação operacional. Irei falar sobre erros. Dizer que os erros podem surgir com respeito ao reconhecimento, mensuração, apresentação ou divulgação dos elementos das demonstrações financeiras, as quais não se considera estar em conformidade com as normas e o PGC NER. Se estiverem erros materiais que sejam descobertos apenas um período contabilístico subsequente não corrigido nas informações comparativas apresentadas nas demonstrações financeiras desse período subsequente, onde temos a correção imediata de erros e a correção de erros subsequentes. Os erros no período atual e temos os erros em períodos subsequentes. Irei falar também sobre as limitações ou a aplicação retrospectiva. O erro de um período anterior deve ser corrigido através da depressão retrospectiva, exceto quando não for praticável
determinar que os efeitos específicos num período ou quer os efeitos acumulados do erro. Quando for impraticável determinar o efeito específico de um erro em relação à informação comparativa de um ou mais período contabilístico, apresenta a entidade que deve apresentar os saldos iniciais, os ativos, passivos e capital próprio para o período contabilístico, onde identificar o erro, avaliar praticabilidade, corrigir respectivamente e reapresentar os saldos. Lá também sobre a divulgação de erros do período contabilístico anterior. Onde uma entidade deve divulgar a natureza de erro do período anterior para cada período anterior apresentar e na extensão praticável a quantia de correções por cada linha das demonstrações financeiras. Elas não precisam de repetir as divulgações. As divulgações são únicas e necessárias. Descrevem a natureza do erro e correções por período ou quantificam o impacto financeiro. Muito obrigada.